Certa vez eu estava vindo de Curitiba a Presidente Prudente e, como eu sempre fazia nesses percursos longos, eu viajava à noite. Nessa ocasião eu tinha recém adquirido um veículo e fui surpreendido pela baixa autonomia desse veículo na estrada, o que me obrigou a abastecer no caminho. Como os postos de combustíveis da estrada estavam todos fechados, eu acabei entrando na cidade de Londrina e procurei até que encontrei um posto aberto, abasteci e quando tentava seguir viagem fui surpreendido. Primeiro que havia uma obra na via que me obrigou a pegar um desvio e eu acabei me perdendo. E naquela época o sistema de GPS era muito precário, então eu não me encontrava. Eu acabei caindo numa região periférica da cidade, considerada por muitos como uma região muito perigosa. Eu nunca levei isso em conta porque eu sempre procuro manter a postura de que em qualquer lugar que a gente vá, são filhos de Deus que estão ali, são pessoas como nós que estão aí com suas dificuldades evolutivas, mas somos todos seres humanos. O fato é que eu andava, por mais que eu andava, eu não conseguia sair dessa área. Daí a pouco estava eu no mesmo ponto de novo e assim fiquei por um certo período. Eu estava com minha família no carro, inclusive meus pais, que ainda eram vivos, e precisava achar uma forma de retomar o caminho e voltar para casa. Num certo ponto, olhando no retrovisor, eu percebi que uma moto me seguia. E a essa altura, um lugar que você pouco conhece, com dificuldade de seguir seu caminho, de madrugada, isso por certo é um motivo que nos acende um alerta. E eu, percebendo essa moto que vinha possivelmente atrás de mim, eu contornei um quarteirão. E ao contornar eu percebi que ela continuava me seguindo, o que deu a certeza absoluta de que ela de fato me seguia. Procurando manter a calma, não comentei com ninguém sobre o incidente e pensava numa saída para que tudo terminasse bem. Mas num certo momento essa moto emparelhou com o meu carro e deu sinal para que eu parasse. Poderia não obedecer, mas se fosse um mau elemento, alguém mal intencionado e eu procurasse empreender fuga, primeiro que eu teria dificuldade em fugir porque eu já não estava conseguindo sair dali. E segundo, ele estando armado, eu poderia criar uma situação bastante complicada, colocando em risco a vida de todos. Parei o carro, ele deu sinal para que eu abaixasse o vidro, abaixei. Quando eu abaixei o vidro, ele perguntou: "Parece que você está meio perdido?" Eu falei: "Meio não, estou inteiro perdido." Ele falou: "Eu percebi, você está andando em círculo aí, não vai para lugar nenhum. Para onde você está indo?" Aí eu expliquei a rodovia que eu pretendia pegar e ele se propôs a ir até lá para que eu seguisse, para mostrar o caminho. Eu disse que não precisava se incomodar, bastava ele me informar como é que eu faria, que eu seguiria. Ele até confirmou se é isso mesmo, se não queria. Eu disse: "Não, pode ficar tranquilo." Aí ele me explicou o caminho que eu deveria fazer. A essa hora, a nossa desconfiança sempre faz refletir se deveríamos realmente seguir ou não a orientação dele. Afinal, ele poderia estar me mandando para uma emboscada. Mas a racionalidade me faz pensar que era a única possibilidade que eu teria de sair. Poderia ser que ele estava sendo realmente me ajudando, ou podia estar me acabando uma emboscada. Mas se ele fosse mal intencionado para ir mandar eu para a emboscada, eu podia me render ali mesmo. Eu com a família, todo mundo. Então, eu vi que ali existia uma possibilidade e procurei seguir. E ao seguir a orientação dele, eu percebi que tinha uma saída à direita que eu não estava fazendo. Por isso que eu não conseguia sair e andava sempre em círculo. Segui a orientação dele e daqui a pouco estávamos nós na estrada, voltando para casa, felizes, e conseguimos, em pouco tempo depois, estarmos todos em casa com segurança. Teve uma outra ocasião na cidade de Cuiabá. Eu havia terminado a minha primeira faculdade e me aventurava nesse mundo novo como professor. Chegando lá com uma mala e um colchonete.
E após encarar um percurso de 1.200 quilômetros de ônibus, depois descer no terminal, pegar o ônibus urbano para descer no terminal do CPA, na época, era difícil não demonstrar o cansaço que eu estava. E eu seguia tentando localizar aquele local, aquele endereço que eu precisaria encontrar uma pessoa que poderia me conduzir ao local que eu ficaria. E na época não tinha GPS, não tinha um celular, não tinha nada. A gente encarava o mundo na raça, no peito mesmo, né? Eu estava indo quando um garoto se aproximou, perguntou onde eu estava indo. E eu falei, assim, de forma bem espontânea, eu falei onde estava indo. Eu falei, eu posso te ajudar a ir até lá. Eu até nem estranhei, não sabia o que ele podia estar querendo. Mas seguimos. E ele falou, não, daí que eu ajudo você a carregar a sua bolsa. E o cansaço era tanto que eu acabei permitindo. Então, nós pegamos aquela bolsa, ficou cada um segurando uma alça e seguimos até que eu cheguei ao destino. Quando cheguei, ele falou, eu acho, pelo que você falou, acho que é aqui. Eu agradeci ele e perguntei, você mora por aqui? Ele falou, não, minha casa já ficou lá atrás. Eu vim te ajudando, mas eu vou voltar para casa. Naquele momento, eu confesso que eu fiquei sem ação, né? É aquele fato que você não espera que aconteça. Passado muito tempo, eu refleti muito sobre esses fatos e tantos outros que aconteceram em minha vida. Eu percebi o quanto a espiritualidade tem nos ajudado e a gente não percebe. Vi também o quanto muitas vezes nós somos refratários dessa ajuda, esperando sempre o pior, porque a gente sempre espera que o pior vai acontecer. Numa situação que nós estamos perdidos, a gente sempre espera o pior. Nunca imaginamos que, olha, vai acontecer, vai dar tudo certo. Se eu não conseguir achar a saída, alguém vai vir me ajudar. A gente sempre se prepara para o pior e muitas vezes não conseguimos enxergar o caminho, enxergar ajuda, enxergar aquilo que de fato nós precisamos para sair dessa situação. O fato é que ainda temos uma visão muito pessimista a respeito da vida. Sempre achamos que algo ruim vai acontecer e com isso nós acabamos muitas vezes atraindo o pior para a nossa vida. Porque a nossa mente tem uma força criadora muito grande. Aquilo que nós temos medo, fatalmente vai acontecer em nossas vidas. Se você ficar inculcando medo, se você ficar embutindo medo em sua mente, isso vai se concretizar. Então, muitas vezes, as coisas ruins que acontecem na nossa vida decorrem da nossa própria criação mental. Não quero dizer que a gente não deva tomar cuidado em relação à vida. Precisamos sim tomar cuidado. Mas precisamos sempre acreditar que o bom possa acontecer. Cristo, certa vez, repreendeu seus discípulos quando foi acordado em seu barco durante uma tormenta. Os discípulos, desesperados com aquela situação, acordaram naquele desespero e ele repreendeu-os, chamando de pessoas de pouca fé. Não tens fé? E eu me pergunto o tamanho da nossa fé. Será que nós estamos tendo fé realmente ante a vida? Fé de fato, o Deus que nós acreditamos? Reflitamos um pouco sobre isso e que possamos levar uma vida mais suave, que possamos estar aptos a receber toda a ajuda da espiritualidade, pois ela vem. Mas, primeiro, nós precisamos merecer essa ajuda, então sejamos merecedores dela. Segundo, quando ela vier, tenhamos a sensibilidade de perceber essa ajuda. Recebendo essa ajuda, procuramos repartir o bem recebido com as demais pessoas. Estaremos, assim, contribuindo para um mundo mais humano, mais justo e fraterno. Muito obrigado a todos.